nesta noite nós te damos graças, Senhor. Graças a Deus porque o bem maior nós temos, a vida. Maior que a vida nós temos o sacrifício do Teu Filho Jesus, que nos dá livre acesso a Ti, que nos conduz à salvação. Nós fazemos, Senhor, da letra dessa música a nossa oração nesta noite, Senhor. Nós cremos, Deus, que se o mar nos submergir, Tua mão ela nos puxa para fora e nos faz respirar, Senhor. Nós cremos, Deus, que Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa alegria, Deus. Nós somos gratos, Senhor, pela Tua presença neste lugar, Deus. Nesta noite, Deus, nós nos achegamos à Tua presença, Deus, crendo que Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que faz infinitamente mais do que imaginamos, pensamos. E mais uma vez nós te pedimos que Tu cumpra os Teus propósitos neste lugar, Senhor. Encontra, Senhor, em cada jovem aqui, em cada adolescente, em cada adulto, um coração aberto à Tua palavra, Deus. Pai, assim como Eliseu multiplicando, Senhor, o óleo era multiplicado à medida que as vasilhas vinham sendo trazidas. Assim nós te pedimos, Senhor, que Tu encontre em nós vasilhas, Senhor, para sermos cheios do Teu Espírito, Pai. Visita cada jovem aqui, Senhor, revela a Tua palavra, revela o mais profundo do Teu coração a nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Levanta aquele que entrou aqui abatido, sofrendo, aquele que entrou sem esperança, quem sabe preso aos vícios. Tu conhece como cada um entrou aqui, Deus. Mas nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus poderoso, Pai. E Tu vai falar a cada coração neste lugar, Senhor. Fazemos calar a nossa alma, fazemos sossegar o nosso espírito para que Tu fale conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Som. Estão me ouvindo bem? Mudou até a minha voz. Quantos nos visitam hoje pela primeira vez? Tem alguém que veio pela primeira vez nesse culto? Ali nós temos a mãe da Agnes. Bem-vinda, Deus te abençoe. Nós nos encontramos todo sábado aqui nos cultos de jovens. Vocês podem vir, trazer amigos de vocês, colegas, vizinhos, parentes, primos, que a gente está sempre junto aqui. Aos sábados, no domingo, amanhã nós temos o nosso culto da família, às 20 horas, é o momento que a gente traz nossos pais, avós, vizinhos, parentes, para estarmos juntos celebrando ao Senhor. Na terça-feira a gente tem o nosso culto aqui de libertação, milagres, curas, sinais, prodígios, maravilhas, Deus tem feito em nosso meio, amém? Então terça-feira é o dia que a gente também traz a nossa família, aquele que sofre, para receber do Senhor. E na quinta-feira de tarde, aquele jovem, aquela criança, adulto que não tem compromisso de tarde, tem disponibilidade de vir, a gente também tem um culto aqui à tarde, nas quintas-feiras, a partir das 15 horas. Amém? Nós íamos fazer essa semana o nosso dia num sítio, só que em virtude da chuva. Quantos aqui viram a chuva da semana? Que foi descomunal, né? Choveu demais. Hoje que deu um dia bonito de sol. Mas como a previsão era de chuva e vinha chovendo muito, a gente não conseguiu o local, mas dentro do possível a gente vai estar anunciando aí, nós vamos passar um sábado inteiro juntos num sítio,
Aí nós vamos de manhã estudar a palavra, vamos comer um churrascão, de tarde vamos jogar bola, ping-pong, pimbolim. Só não vamos tomar banho de piscina porque está frio, né? Hoje estava calor, mas normalmente está frio. Então aí a gente vai passar um dia junto, a gente vai estar avisando vocês nos cultos. Venham, quero ver vocês amanhã no culto da família, um culto importante. E a gente vai estar recebendo junto do Senhor. Abra comigo a palavra em Isaías, capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 6, depois até o 9. Quantos sabem o que acontece segunda-feira? Quantos sabem o que acontece hoje? Aniversário da Luísa. Mais alguém de aniversário hoje? A Dani? Cadê a Dani? Cadê a Dani? Ah, tá ali escondidinha. Quantos anos, Dani? 17 anos. Então, quando a Luísa estava fazendo o primeiro aninho de aniversário, lá estava nascendo a nossa amiga Dani, querida, filha dos nossos amados obreiros. E mais importante ainda, segunda-feira, o que nós temos? Meu aniversário. Podem trazer um presente ou mandar para o endereço Eusébio de Queiroz, número 100, eu recebo. O fato é que a gente vai ficando mais velho e a gente começa a refletir algumas coisas. E hoje eu tirei o dia para isso. Aproveitei que hoje não, apesar de o pessoal estar trabalhando lá na fábrica, eu tirei o dia para meditar na palavra, para orar. Acordei cedo hoje. E quando eu fui orar, Deus começou a me trazer à memória algumas coisas. Vou fazer 25 anos, um quarto de século. Para aqueles que achavam que eu tinha mais, se decepcionaram, que eu cortei a barba, o cabelo e o bigode agora, não ficar tão velho. Mas o fato é que a gente vai ficando mais velho e a gente começa a rever algumas coisas, alguns erros, a gente começa a rever alguns acertos, algumas coisas que a gente fez que deram certo, algumas coisas que a gente fez que deram errado, algumas coisas que a gente não fez, deixou de fazer. E a gente percebe uma coisa: a vida ela é passageira. Estava me lembrando quando eu tinha... Teté, tu está com 3 ou 4, Teté? 5? 4 ou 5, Samar? E tu? Tu com 7. 4 anos eu entrei na pré-escola porque meus pais trabalhavam. E com 4 anos eu já quase conseguia ler. E uma vez tinha uma escada gigante, já contei para vocês, mas tem uns que não sabem. Tinha uma escada gigante que dava em cima do telhado da escola, que era uma escada de saída de emergência. E o diretor falou para todo mundo: ninguém sobe nessa escada porque é perigoso, assim, assado. Deu um intervalo, todo mundo ali, duvido quem sobe. E eu era mais novinho, subi a escada até lá em cima, assim, olhei, me apavorei quando vi como é que eu desço agora. Quando eu consegui descer, alguém me pegou no colo. Era o diretor da escola. E aí ali eu tomei a primeira agendada. Agendada é quando dava anotação para o pai, né? Não sei se ainda tem isso, anotação na agenda, para o pai assinar. Minha mãe era chamada na escola quase toda semana, que eu era bagunceiro. E a gente vai lembrando de algumas coisas, né? Quando eu tinha uns 8 anos, eu tenho poucas memórias de quando eu era novinho, mas eu me lembro do meu pai sentado lá da minha cama e ele falando da Bíblia para mim. E ele falava assim: olha, meu filho, se tu quer ter uma vida diferente, uma vida de vitória, o pai não teve a oportunidade que eu estou te dando, mas eu quero que tu tenha a oportunidade de ler a Bíblia todos os dias. E aí ele lia um salmo comigo todo dia de noite. Aí a gente orava, pedia perdão por ter bagunçado o dia inteiro. E isso gera algumas memórias na gente, mas eu vejo como pequenas sementes de Deus na vida de uma pessoa. Você, pai e mãe,
tio, tia que tem oportunidade, faz isso com teu filho, ora, lê a Bíblia com ele, estuda a palavra, mesmo que ele não entenda. O fato de estar ali lendo com a palavra vai gerar no futuro da vida dele uma semente que daqui a pouco a gente não imagina. Quando eu tinha os meus 12 anos, eu lia a Bíblia já todos os dias, gostava de ler, achava legal. Eu gostava mais porque o pastor falava o versículo, eu já sabia onde estava, eu achava aquilo o máximo. O pastor falava e isso daí eu já sei, está lá em Provérbios 27:2, está lá em João 10:10. Eu estou com um eco aí, deu uma... E a gente vai tendo algumas lembranças, algumas memórias, né, daquilo que Deus fez na nossa vida. Com 12 anos, meu pai quebrou a empresa dele. Nós não tínhamos mais carro, não tínhamos mais casa na praia, nós não tínhamos mais casa. Então meu pai decidiu ir morar em Florianópolis. Aqui nós estudávamos em escola particular, tínhamos dinheiro, ia no shopping, passava na praia no verão. Meu pai tinha uma Scenic na época quando lançaram, era um carro do momento. E aí a gente mudou, nossa vida mudou 180 graus. Fui para Florianópolis, fui para uma escola pública. Nós não tínhamos carro, morávamos de aluguel, e a igreja totalmente diferente, hábitos diferentes, pastores diferentes, palavras diferentes. E morando em Florianópolis, a gente fui estudar em escola pública, depois eu ganhei uma bolsa e fui fazer o ensino médio. Quando eu cheguei no ensino médio, eu comecei a traçar uns planos para a minha vida. A gente chegava nos cultos, o pastor dizia, não, a gente tem que ser organizado, a gente tem que traçar metas, objetivos, a gente tem que ver aonde a gente quer chegar, que caminho seguir, quem que vai estar na frente, aonde tu quer chegar daqui a 5 anos, aonde tu quer chegar daqui a 10 anos. Nesse contexto todo eu fiz alguns planejamentos na minha vida. Eu pensei, eu vou estudar no primeiro ano para não perder a bolsa, no segundo ano para não perder a bolsa de novo, e no terceiro ano eu vou estudar para entrar no vestibular. Foi o que eu fiz, estudei, primeiro ano continuei com a bolsa, segundo também, no terceiro ano, eu orando, Deus, que curso que eu faço, porque todo jovem fica com aquela indecisão, né, que uma carreira. Imagina vocês com 17 anos tendo que decidir no que vocês vão trabalhar o resto da vida de vocês. Quantos com 17 anos já tem essa maturidade para decidir um futuro de carreira? Giovanni tem, mas eu não tinha. E eu conversava, e uma vez fui conversar com a minha mãe, mãe, o que tu acha? Eu quero fazer medicina, de repente ser médico, tal, cuidar das pessoas. Minha mãe olhou para mim, que medicina, guri? Não consegue nem ver sangue, desmaia. E outra, um curso muito difícil, não tem capacidade para passar, tá todo mundo estudando, aí tu passa dormindo, porque minha mãe não sabia que eu estava no quarto, de joelhinho, orando. E aí fui fazer o vestibular, eu decidi, não, eu vou fazer direito, porque fazendo direito, eu vou terminar minha faculdade, vou passar num concurso, e aí eu, num concurso, eu vou poder cuidar da minha família, cuidar da igreja. Com 22 anos eu quero casar, com 24, 25 eu quero ter meu filho, primeiro. Isso eu pensava com 13 anos. O fato é que a gente traça planos, caminhos, e vamos ler o versículo 6, Isaías 55, 6. Buscai o Senhor, todos acharam? Está ali. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E aí o versículo onde nós queríamos chegar.
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que a gente entende desse versículo que a gente lê? A gente traça objetivos, a gente sonha, a gente planeja, só que ao mesmo tempo que a gente sonha, que a gente planeja, Deus, Ele tem os sonhos dEle para nós, Ele tem os projetos dEle para nós. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então, na medida que a gente deixa Deus guiar a nossa vida, Deus, Ele faz a vontade dEle em nós. E foi assim comigo também. Fiz o primeiro ano de faculdade, fiz o segundo, comecei a estagiar, estudar para concurso. Eu me lembro que dentro do meu objetivo eu ia passar num concurso já durante a faculdade, né? Então eu passei 8 meses estudando para um concurso de oficial de justiça. E eu estudava em mais ou menos 8 horas por dia, cronometrado. E isso é o cúmulo da chatice, mas para passar em concurso tem que fazer isso. Então eu estudava, eu acordava às 7, orava e lia a Bíblia até às 8, das 8 ao meio-dia eu estudava, almoçava, das 2 às 6 estudava de novo, ia para a faculdade. E eu fiz isso daí por 8 meses mais ou menos, e fiz o concurso, passei no concurso, passei entre os primeiros, estava feliz da vida, e aí daqui a pouco sai uma notícia no jornal. Concurso para oficial de justiça do Rio Grande do Sul foi cancelado por fraude. E aquilo ali foi um banho de água fria para mim, porque eu pensei, pô, eu estudei 8 meses, cara. Eu sabia de cor, eu mesmo gravei na minha voz o áudio de toda a legislação que caía no concurso. E ali era um sonho, um projeto que eu tinha feito para a minha vida. E era como se jogassem um balde de água fria, que um salário de 8 mil, eu com 19 anos ia ganhar. Perdi tudo. E aí eu orava, Deus, eu não consigo entender. E aí fiz concurso para tudo que é coisa e não passava. Eu sabia toda a matéria, ia bem, fazia todos os exercícios, acertava tudo e eu não passava. E aí eu comecei a orar e eu dizia, Deus, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor tem para a minha vida? Porque parece que os sonhos que eu estou tendo não coincidem com os sonhos que tu está tendo para mim. E aí, passado um tempo, meu pai voltou a prosperar. A gente comprou uma casa bem bonita lá em Florianópolis. Aí eu ganhei meu quarto, a minha suíte. Eu tinha meu quarto com meu banheiro, móveis sob medida. Eu tinha meu carrinho, um Clio. Meu pai deu zeradinho para mim. Ia para minha faculdade. Agora a gente já não era mais pobre, a gente não dava mais de ônibus para tudo que é lado. Eu tinha o meu carro, tinha tudo. Vinham propostas, com isso surgem propostas que antes tu não tinha. Assédio, gurias, querendo carona, não dava. Não, vai de ônibus. E a gente vai vendo o quê? Que seguir os caminhos de Deus nem sempre é o caminho mais fácil, é o caminho mais perto e é o caminho que nos satisfaz. Os caminhos de Deus, eles são mais altos do que os nossos. Porque os sonhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os objetivos que Deus tem para nós, eu trabalho com pré-moldado. Pavilhão, a gente constrói estruturas como essa aqui, a gente constrói. E lá na fábrica, às vezes, o pessoal briga comigo porque eu sou meio afoito, eu falo, é hoje. Hoje nós vamos concretar, ou hoje nós vamos ir para uma obra montar, e vai funcionar assim, assim, assado. O Paulinho trabalhou para mim, e ele me chamava de maluco. Cara, do nada tu... Mas o que acontece? Para eu montar uma obra, eu preciso de muitas condições favoráveis. Eu preciso que o tempo, previsão do tempo seja boa. Eu preciso que não tenha chovido 2 dias antes para o chão não estar
embarrado para o caminhão não atolar. Eu preciso emitir nota fiscal da mercadoria que está saindo. Eu preciso estar com tudo pronto na fábrica. Eu preciso estar com a carreta agendada. Eu preciso estar com o caminhão muque agendado. Eu preciso estar com os montadores tudo na fábrica. E para isso acontecer, eu tenho que saber a função de cada um. Eu tenho que ter um planejamento. Mas individualmente, os meus funcionários, eles conseguem ter noção do planejamento da função deles. Por que eu estou falando isso? Porque da mesma forma é com Deus. A gente é como se fosse um funcionário. Deus, ele consegue ter uma visão muito maior do que tudo que a gente consegue ver. Então, um funcionário meu não vai entender de nota fiscal, não vai entender de caminhão muque, agendar concreto, não vai entender nada disso. Ele sabe a função dele. E isso às vezes restringe o nosso entendimento, porque Deus, quando Ele olha para a nossa vida, quando Ele olha para a tua vida, quando Ele olha para a vida da tua família, Ele tem os projetos dEle, os sonhos dEle, e Ele consegue ver lá na frente. E aí eu me lembro muito do que o pastor Isaías sempre fala, Eclesiastes 11:1. Lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. Significa, a nossa vida na juventude é uma constante semeadura. É uma constante, todo dia uma semente plantada, uma semente colocada no caminho. E era assim na minha vida. Fico pensando, aonde eu estaria hoje se eu não tivesse obedecido à voz de Deus, se eu não tivesse escolhido o caminho mais difícil? Pergunta para quem está ao teu lado, aonde tu vai chegar? Aonde que tu vai chegar? De repente eu estava no meu último ano de faculdade, me faltavam 10 cadeiras para eu me formar. Eu vim de férias para o Rio Grande do Sul, ajudar o meu irmão que tinha uma pet shop. Uma pet shop não, era uma agropecuária quando a gente veio. Na agropecuária eles vendiam ração, era um galpão assim, mais ou menos isso. O Dani morou com a gente lá. E nessa agropecuária, eu falei, eu vou lá, vou dar uma mão pro meu irmão, ajudar ele enquanto eu estou de férias. Depois eu volto para Florianópolis, termino minha faculdade, faço meus concursos. E eu vim, caí na Padre Clarete, 2577, aqui em Esteio. Não tinha igreja em Esteio. A gente congregava na sede, nesse tempo que eu estava de férias aqui. E lá na pet shop, na agropecuária, a parte da frente, era tudo aberto, era um lojão aberto. E a gente não tinha quarto, era muita mão ir até Porto Alegre, ficar na casinha que meu pai tinha lá. Então a gente falou assim, não, vamos então morar aqui. Mas tá, como é que a gente vai morar aqui se não tem quarto, não tem cama? Aqui eu não tenho meu banheiro, não tenho meu quartinho, meus móveis sob medida. Tá? Peguei emprestado uma barraca, comprei um colchãozinho inflável e todo dia enchia. De manhã tu acordava no chão. Eu até hoje acho que estava furado aquele colchão, mas tudo bem. O fato é que eu acordava todo dia com as costas no chão e a gente vendia galo. Inclusive vinham uns batuqueiros, às vezes queriam comprar galo para sacrificar nas esquinas. E tinha um galo, e o galo acordava às 4 da manhã para cantar. Então a gente estava dormindo já quase no chão, e o galo vinha e de manhã, às 4 da manhã. E aí eu trabalhava, me empenhava, e eu olhava assim, Deus, o que eu fiz com a minha vida, né? Eu estava lá em Floripa, bem na boa, podia estar na praia agora, bem tranquilo, estou eu aqui ajudando meu irmão. Mas estava de férias, né? Estava tranquilo. Nisso surgiu a oportunidade de eu trabalhar com um irmão que tinha uma fábrica pequena de peitoril de janela. E eu fui trabalhar com esse irmão, porque esse irmão dizia que ganhava muito bem, ele fazia um negócio bom, e eu me interessei pelo produto dele. Eu, vou aprender, daqui a pouco eu faço lá em Florianópolis isso, né? E fui. E aprendendo, eu gostei de trabalhar, o irmão convidou para trabalhar junto com ele, eu trabalhei 5 meses para ele, sem ganhar salário. Eu ia a pé como daqui a início da Clarete lá, todo dia para trabalhar, voltava. E ajudava o meu irmão nos horários vagos na pet shop. E Deus falou ao meu coração, fica aqui, não termina a tua faculdade, faz o curso da escola bíblica, ajuda o teu irmão, trabalha junto,
que eu vou te abençoar. Pensa uma loucura, minha mãe não queria, meu pai não curtiu a ideia. O único que falou que acho legal, cara, estuda, foi o pastor Rogério lá em Porto Alegre. Fui falar com ele, ó pastor, seguinte, eu estou fazendo isso e aquilo. Ele falou assim, cara, aprende tudo de concreto, aprende tudo de ferro, que Deus vai te abençoar. Era a única palavra que eu tinha a favor. Meu pai disse que ia dar errado, minha mãe disse que ia dar errado, e Deus falava no meu coração, e eu chorava, orava, e Deus, como é que eu vou ficar, minha faculdade? Tranquei minha faculdade, fiquei. Lá eu trabalhava, e aí surgiu a oportunidade de a gente trabalhar para uma construtora grande. E para isso a gente ia ter que investir 20 mil, e eu não tinha nem R$1. Peguei dinheiro emprestado com meu primo, peguei dinheiro emprestado com meu pai, peguei dinheiro emprestado com a minha mãe, peguei dinheiro emprestado com meu irmão me sustentando. Eu ajudava ele durante o dia, ele me mantia. E agora eu estava devendo 10 mil por mês, a construtora que tinha nos contratado quebrou. Eu estava devendo 10 mil para minha família, vivendo de favor com meu irmão, dormindo no colchão inflável, dentro de uma barraca. E aí parecia que eu tinha perdido um ano da minha vida, parecia que Deus tinha jogado um balde de água fria em mim. E eu orava e eu chorava e eu dizia, Deus, não pode ser, Deus, Tu mandou eu ficar, eu te obedeci, eu ouvi a Tua voz, fui orientado pela Tua palavra. E ali, aquele ano abriu a igreja aqui em Esteio, e aconteceu uma coisa. Eu tocava na banda, na época, era baixista, não entendia qual era a vontade de Deus ainda para mim, não sabia o que Deus queria de mim, mas eu tocava, servia a Deus, sempre servi. E servindo a Deus ali eu vi que a gente não tinha instrumento, a igreja estava começando. E eu lembro que eu fiz o primeiro serviço, eu estava devendo 10 mil, eu não tinha nada, não tinha um pinto para dar água, como o pastor fala. E o Lucas me falou, meu irmão me falou, Bruno, na igreja a gente está até um baixo emprestado, mas a gente não tem um cubo para tocar. E eu tinha recebido um cheque de R$2.600, que foi o primeiro pagamento que eu recebi de tudo, assim, uns 6 meses trabalhando. E eu guardei esse cheque no bolso do meu casaco. E eu falei para mim mesmo, eu vou ofertar para a igreja um baixo. Falei com meu irmão, um cubo. Falei para o meu irmão, Lucas, vai lá, parcela o cubo em 2 vezes que eu vou ter recebido já o valor desse cheque. Com esse cheque eu vou cobrir a prestação do cubo da igreja e vou ofertar, ninguém precisa saber, deixa frio, eu vou fazer para ajudar. Bem tranquilo, estava devendo ainda. Fomos lá, o cubo está aqui, esse Stanner aqui que a gente já tem há 2 anos e pouco ele, 3 anos acho, 2 anos e pouco. Obrigado. Eu trabalhando, até que aconteceu um negócio impressionante. A gente usando, faceiro. O dia que eu fui pegar o cheque para descontar, eu fui no meu casaco, dentro do bolsinho escondido que tinha. Cadê o cheque? O cheque tinha sumido. Revirei a pet shop atrás do cheque. Revirei todos os meus casacos, calças, carteiras. Liguei para o cara que tinha me dado o cheque. O cara tinha recebido de um terceiro cheque e não sabia, porque o cara girava com 1.000 cheques por mês. E aí foi a primeira vez que eu abri ali para o pastor de verdade ali, pastor, aconteceu um negócio, estou mal. O que foi, Bruno? Pastor, eu tinha um cheque de R$2.560. Aí o pastor foi lá comigo no carro, orou comigo. Eu fui para casa e eu chorei. Pensa em chorar. E eu chorava e eu dizia, Deus, eu fiz para Ti, Senhor. Eu estou trabalhando aqui há 6 meses, não ganhei R$1. O meu sonho, quando eu era pequeno, eu orava, eu via as pessoas com envelopinho, eu dizia, Deus, eu quero um dia ter a oportunidade de semear, ofertar, dizimar. E aí eu tive a primeira oportunidade, era com o dinheiro que eu tinha, eu não estava dando comprando um negócio, num sonho, num negócio. Era um negócio de um dinheiro que eu tinha trabalhado, que eu tinha conquistado, eu não paguei ninguém que eu devia. Eu falei, eu vou receber de algum outro lugar, eu vou pagar vocês.
eu só vou guardar esse cheque aqui porque eu vou cobrir a prestação do baixo. O baixo tinha custado acho que R$ 1.200. E eu orava, eu chorava. Eu fui trabalhando, aí eu já estava na fábrica lá, eu fui da minha casa até a fábrica, eu ia trabalhar todo dia lá a pé para a fábrica. E eu não ganhava nada do Luciano na época. E eu fui chorando o caminho todo. Deus, eu não aceito. Eu tentei te ouvir, Deus. Olha a situação que a gente está hoje. Eu estou aqui tentando ouvir a tua voz. Deu uns 15 dias, Deus abriu uma porta de trabalho. E o cara deu uma entrada. Eu peguei a primeira coisa que eu peguei a entrada, paguei o boleto. Eu lembro que antes de eu conseguir essa entrada, eu chorava, eu dizia, Deus, imagina sujar o nome da igreja, porque o boleto saiu no nome da igreja ainda. E eu chorava, e dizia, Deus, não pode ser, Deus, em nome da igreja. E eu consegui um trabalho, Deus me abençoou, e aí a primeira coisa que eu fiz foi quitar essa caixa. Paguei. E parece que depois daquela caixa, a minha vida fez assim, ó. Virou de cabeça para baixo, baixo para cima, de cima para baixo. Umas 2 semanas depois, o pastor me ligou, disse que Deus tinha falado com ele para eu ser líder de jovens. No início eu não queria aceitar, Deus confirmou. Depois disso, o meu sócio me falou, Bruno, toca sozinho, toca a tua parte, eu toco a minha, o que tu vender é teu, o que eu vender é meu. 3 dias depois, meu pai me vendeu um telhado de 50 mil, que na época era muito dinheiro, e eu não tinha gasto, não tinha nada. O telhado ia ser vendido por esse valor, né? Não que eu ganhei esse valor. Depois ali foi uma obra atrás da outra, uma porta atrás da outra. Hoje eu tenho uma empresa, hoje eu tenho meu carro. Mas para que eu estou falando isso? Para dizer que eu sou alguma coisa, ou que eu tenho, ou que não. É para dizer que uma semente que a gente planta no Senhor, de amor, de carinho, de preocupação com o reino dEle, faz com que a gente desfrute da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E nesse caminho, eu acabei trancando minha faculdade. Hoje ainda falta 2 cadeiras para me formar, talvez eu me forme no semestre que vem. O Robson pode subir. E depois de tudo isso, eu analisando a minha vida, olhando para trás, tudo que eu orava, que eu pedia a Deus, com a idade de vocês, Deus foi fazendo. Hoje eu tenho uma noiva, vou casar. Hoje, no meu trabalho, Deus me abençoa. No ministério, eu estava ali na frente agora, passou um mendigo, e ele chegou em mim e falou, cara, o que eu faço? Eu estou com cara de 35, mas eu tenho 28 anos. Eu vim de Caxias, perdi tudo, as pessoas não querem me dar emprego porque eu não tenho onde morar, me viciei. Fui preso agora, estava aqui no centro de Esteio e um cara tentou me roubar, eu chutei o cara, agora eu estou com medo que o cara venha me matar. Ele olhava no meu olho e ele me perguntou, no que tu trabalha? Eu falei, não, hoje eu trabalho na construção civil, uma empresa, uma pequena empresa. Ah, mas para ti é fácil, tu começou assim, ganhou tudo, eu não tenho nada. Eu falei, cara, não ganhei tudo. Na verdade eu ganhei tudo, só que não foi de pessoas, foi Deus que me abençoou, e Deus pode te abençoar também. Ele encheu os olhos de lágrima. Eu falei, cara, vem amanhã aqui, nós queremos te ajudar, queremos orar contigo. Sabe, as pessoas lá fora, elas precisam de algo a mais que a gente tem para dar. Eles não desfrutam da vontade de Deus, nem da boa, nem agradável, nem da perfeita. Eles não entendem os caminhos de Deus, porque eles não andam nos caminhos de Deus. Eles andam na escravidão do pecado, sofrem.
E o que eles esperam de mim e de ti? Um comprometimento diferente, uma vida diferente, um coração diferente. Baixa a tua cabeça. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Escolher andar nos caminhos de Deus não significa escolher o caminho mais fácil, porque não é. Olha o caminho que alguém que foi viciado em drogas tem que percorrer para ser liberto. Olha um caminho de alguém que se prostituía para ser totalmente liberto e não cair mais nesta área. Olha alguém que mentia, o esforço que a pessoa tem que fazer para não mentir mais. Alguém que adulterava, o esforço que a pessoa tem que fazer para não adulterar mais. Porque o caminho que a gente segue no Senhor não é o caminho mais fácil. Senão Deus não mandava nós tomar a cruz, negarmos a nós mesmos para segui-lo. Que caminho tu tem escolhido seguir? O caminho mais fácil? Será que eu estaria aqui se Deus não tivesse entrado na minha vida e mudado o meu coração? Se eu não tivesse escolhido andar nos caminhos de Deus? O coração do homem, ele faz planos, mas do Senhor vem a resposta certa. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. Mas de todos esses versículos, o que eu mais gosto: os que com lágrimas semeiam, com júbilo voltarão, com júbilo ceifarão. Sabe, Deus, Ele faz a gente passar por algumas lutas, porque sem elas a gente não nos tornaríamos mais parecidos com Jesus. Sem as lutas, às vezes a gente acaba pensando que está tudo bem, que não precisamos de ninguém, não precisamos de Deus, não precisamos dos irmãos, do pastor. Sem os desafios, a gente não tem vitória, a gente não é fortalecido. Pregar um evangelho que as pessoas têm que pagar um preço é mais difícil do que pregar um evangelho que Jesus já fez tudo. Interessante que Romanos 12 fala que nós devemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes a gente desfruta da boa, às vezes a gente desfruta da agradável, mas não conseguimos desfrutar da perfeita vontade de Deus, porque a perfeita vontade de Deus a gente só desfruta quando a gente passa pela cruz. A boa vontade de Deus a gente desfruta quando nós nos convertemos. Há uma alegria, um prazer. Quando nós temos comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, vivemos no corpo, a gente começa a desfrutar da agradável vontade de Deus. Mas a perfeita vontade de Deus a gente só vai desfrutar quando a gente souber pagar um preço de oração, comunhão com Deus, jejum,
leitura da palavra, abnegação, abrir mão das nossas vontades, dos nossos egoísmos. Ainda com a cabeça baixa, nós vamos cantar um louvor. Você pode falar com Deus no teu lugar, orar. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. E de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas meu universo. Sejas meu universo, quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo, dos meus planos. Que sejas meu universo, quero a minha vontade, quero agradar-te. Cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Abre o teu coração para Deus. Diga: Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Deus. Seja tudo para mim, Deus. Abre o teu coração para o Senhor. Precisamos de Ti, Deus. Seja tudo em nós, Deus. Guia os nossos caminhos, Pai. Orienta os nossos passos, Senhor. Os Teus caminhos são maiores do que os nossos, Pai. Os Teus sonhos são maiores, Deus. Os Teus sonhos são maiores, Deus. Os Teus planos para nós são maiores, Pai. Vamos nos colocar de pé. Dá a mão para o jovem que está do teu lado. Começa a orar com ele e dizer: Deus, eu abençoo a vida do meu irmão. Eu abençoo a casa dele, a família dele. Começa a dizer: Deus, eu preciso de Ti. E eu quero que Tu enche a vida do meu irmão com a Tua presença. Que Tu realize os Teus sonhos na vida dele. Ora por ele, diga: Deus, eu abençoo meu amigo, eu abençoo minha amiga. Enche de Ti, Senhor. Oh, Senhor, obrigado, Jesus.